Valdemar Cavalcante. Teu nome é vida. O nome do Senhor é santo, o nome dele é vida. E nesta noite nós estamos aqui para declarar ao Senhor, para entregar as nossas primícias ao nome do Senhor Jesus. Nós estamos aqui para o adorar, pois ele é digno de ser aquilo que ele é, Deus Todo-Poderoso. Aleluia, glória a Deus. Olha para o irmão que está do seu lado e fala assim: adora o Senhor nessa oportunidade que você tem hoje. Diga, adore a Ele, Ele está acima de tudo. Louvado seja o nome do Senhor. Aproveitando que você ainda está de pé, nós vamos trazer aqui, hoje, o culto de adoração, primícia da adoração. Você já adorou o Senhor, né, nesse culto da primícia de adoração, mas agora nós vamos adorar o Senhor, continuar adorando também Ele, através da palavra dEle, e também com os glórias a Deus a Ele, né? Vamos estar lendo um texto que está no Evangelho de João, no capítulo de número 4, no versículo de número 23. Evangelho de João, capítulo 4, versículo 23. Glória a Deus. Enquanto os irmãos encontram, eu quero aqui cumprimentar os irmãos na paz do Senhor Jesus. Amém? Ao meu pastor presidente, a paz do Senhor, que Deus abençoe. Os obreiros na minha retaguarda, que Deus abençoe. Glória a Deus. Hoje é culto de adoração, culto da primícia. E o tema para esse texto diz assim: Deus não aceita sobras, Ele recebe primazia ou primícia. Deus não aceita sobra, Ele recebe primazia ou primícia. Vamos ler o que está escrito em João, Evangelho de João, capítulo 4, 23. Está assim, ó: mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adore. Glória a Deus. Você faz um favor para mim hoje, se você puder? Me ajuda eu a pregar? Eu falei para minha esposa: meu bem, hoje eu estou achando tão difícil. É um gelo na barriga, um negócio interessante. Ela falou assim: é porque você não está pregando quase mais. Eu falei assim: o pastor sabe o que faz. Mas é assim, irmão, mas se você me ajudar, pode ter certeza, Deus vai falar não só comigo, mas vai falar com você também. Amém? Pode assentar-se, por favor. E diante desse tema que Deus me deu, Deus não aceita sobra, Ele recebe primazias. Quando nós falamos de adoração, nós olhamos para a Bíblia e nós vamos recordar de 3 jovens que eram verdadeiros adoradores. Porque se nós formos olhar esses 3 jovens, estou falando de Mesaque, Sadraque e Abednego, que está lá no livro de Daniel. Esses 3 jovens, eles foram tirados das suas famílias e foram criados na Babilônia, no meio dos costumes dos babilônios. Eles foram criados no meio dos deuses de Babilônia, no meio de fartura, mas também no meio de muitas coisas que não agradavam a Deus. Mas uma coisa, esses jovens, eles não perderam a adoração ao Senhor. Eles não perderam o sentido da adoração. Por isso que mesmo ali na Babilônia, servindo ali, diante de tantas coisas, eles não perderam o sentido da adoração a Deus. O que eu aprendo aqui nessa pequena introdução? Eu aprendo que o verdadeiro adorador, não importa onde ele esteja, onde ele está passando, mas se ele é um verdadeiro adorador, ele vai permanecer, ele vai deixar continuar íntegra a adoração que ele tem para entregar a Deus. E este jovem aqui, nós vimos desta forma. Eles viveu ali no meio de tantas coisas, mas eles não perderam essa adoração. Certa vez, o rei Nabucodonosor mandou fazer a imagem dele, uma estátua, e ele decretou uma ordem, vindo de conselho dos seus conselheiros, que todo aquele que ali em Babilônia habitasse, deveria adorar aquela imagem.
E aí ele lança o dito, faz a estátua e coloca a estátua de pé. E no dia de fazer a apresentação, a adoração, ele reúne todos os povos ali de Babilônia. E o povo ali, aquele mar de pessoas, diante da estátua do rei, diante do rei Nabucodonosor. E a ordem era o seguinte para o povo que estava ali: a hora que vocês ouvirem os sons dos instrumentos, vocês devem prostrar e adorar a imagem da estátua, a imagem do rei. E assim, ele estava ali, aquela multidão reunida. De repente começa a tocar os instrumentos. Todo tipo de instrumento começa a ser tocado. E o povo, um após outro, aquela multidão toda, desceram com o rosto em pó para adorar a imagem do rei Nabucodonosor. Mas aconteceu algo ali, algo incrível, especial, que o povo tudo se prostrou. Mas no meio da multidão havia três jovens. Havia três corajosos, três adoradores, três que não se venderam por preço nenhum. Quando olharam ali e viram aqueles três jovens, alguns se indignaram, encheram de ira e correu até o rei. Então relatou o rei: "Ô senhor rei, o senhor não deu um edital, o senhor não mandou dizer que todos aqueles que ouvisse o som era para prostrar diante de ti?" Eu disse: "Sim, mas ali tem três jovens que não se prostrou, não adorou a tua imagem." E o rei já havia falado que aquele que assim fizesse seria lançado na fornalha de fogo. Então o rei pega e fala o seguinte: "Eu vou dar uma nova chance para os três jovens. Mas o que eu aprendo é que quem é adorador de Deus não precisa de nova chance. Ele não vai mudar nunca a seu posicionamento. Ele vai permanecer, porque ele sabe que o mundo não tem nada a oferecer para ele, mas Deus sim." Aí o rei chama aqueles três jovens e fala para ele: "Olha, eu vou te dar uma nova oportunidade. Eu vou tocar novamente os instrumentos. E se vocês não se prostrar diante da minha imagem que eu mandei levantar, vocês vão ser lançados lá na fornalha de fogo." Mas o adorador, irmão Cristiano, o adorador tem coragem de, quando o diabo confronta ele levantar e falar: "Você pode dizer o que quiser, mas eu não me importo. O que eu me importo é o Senhor Deus. É com Ele que eu me importo. E se Ele quiser, da forma que Ele quiser, vai acontecer." Novamente, Natan toca os instrumentos. A multidão toda prostra. Isso te lembra alguma coisa, irmão? Isso lembra alguma coisa para você que está me ouvindo aqui nesta noite? Porque se formos olhados, tem muita gente prostrando por muito menos do que isso que está falando aqui. Tem muita gente que está se entregando por muito menos. Mas mesmo assim, no meio dessa multidão neste mundo, ainda tem um, pelo menos, dois, pelo menos, três, pelo menos, que não se prostra. Eu sou um deles. Aonde estão os outros? Aleluia! Novamente os instrumentos soaram. A multidão prostrou-se e adorou, mas os três jovens não. Aí eles foram trazidos até a presença do rei. O rei manda lançar eles na fornalha de fogo ardente. E a fornalha aquecida de tal maneira que quando as pessoas que foram jogar eles lá dentro, chegando na porta, eles morreram. Mas o que eles não entendiam, que o adorador, ele é diferente. Aonde, missionária Tânia, o adorador chega, mesmo que ele ache que está sozinho, mas tem alguém com ele. Ali na fornalha de fogo, missionária, Jesus já estava ali, o anjo do céu já estava ali esperando os três adoradores. Da mesma forma é hoje, quando você dentro desta casa, o anjo do Senhor, o próprio Deus já está aqui te esperando para receber a tua adoração, para receber as tuas primícias. E ali então lançado ali, e de repente aqueles que lançou ele ali disse: "Mas não foram três que nós lançamos ali, agora tem 4. E ele disse mais: "E o quarto tem a semelhança do santo homem de Deus, tem a semelhança do Senhor dos exércitos."
O que eu aprendo é que Deus não está procurando cantores, Deus não está procurando pessoas iletradas, Deus não está procurando pessoas que se acham importantes. Deus está procurando o verdadeiro adorador que o adore em espírito e em verdade. Porque se nós formos olhar lá no céu, neste momento, há uma só ação. E essa só ação lá no céu, se Deus pudesse abrir o céu aqui agora para você ouvir, lá estaria mais ou menos desta forma os anjos: santo, 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 santo. E Deus escolheu você, Deus escolheu a mim, Deus escolheu essa igreja para adorar. Isaías, quando nós olhamos para Isaías sendo como quem ele era, Isaías capítulo 6, no versículo 1, ele vai dizer bem claro: eu vi o Senhor sentado em um alto e sublime trono. Mas no versículo 5, ele vai dizer o seguinte, 3 palavras somente. Alguém se lembra? Ele disse assim: ai de mim. E quem que era Isaías? Isaías, ele não estava começando aqui o seu ministério. Isaías já era um profeta. Isaías já era alguém muito reconhecido, um profeta. Só porque Isaías estava aqui neste momento, experimentando algo da parte de Deus. Deus estava mostrando para Isaías uma nova dimensão, a dimensão da revelação do poder de Deus. E eu, pastor, eu quero muito que neste ano de 2026, esta igreja, ela possa ser levada a ter uma experiência, uma nova dimensão, a receber uma revelação da parte da palavra de Deus para essa igreja. E eu profetizo sobre esta igreja, a unção do avivamento. Eu profetizo sobre esta igreja a unção, porque o profeta, ele tem o poder. E eu sou profeta, você é profeta. E nós devemos profetizar. Então eu profetizo uma nova estação de cura, uma nova estação de libertação, uma nova estação do poder de Deus, uma nova estação de conquista e vitória de Deus para a sua vida. Aleluia! Hoje tem gente que só glorifica a Deus quando está abençoado. E tem outros que só glorificam a Deus, Luciano, quando a luta está travada com dificuldade. Mas oxalá se nós fôssemos como quem? Como Abacuque. Abacuque, ele disse o seguinte: ainda que a figueira... Ou seja, Abacuque não estava esperando acontecer nada, mas ele dizia: ainda que a figueira possa secar, todavia eu me alegrarei no Senhor. Irmão, a partir do momento que nós começamos a agir como Abacuque, nós começamos a liberar as nossas primícias para Deus. Hoje é o culto da primícia, a adoração da primícia. E aí Deus vai fazer o quê? Deus vai mudar a história. E se nós vamos olhar para a Bíblia, ainda tem um homem que a Bíblia diz, pastor Gabriel, que mesmo diante da dificuldade da situação, ele se levantou e adorou a Deus. Estou falando de Jó. Jó tinha perdido tudo, ele tinha 1001 motivos, pastor José Maria, para poder largar a mão de tudo e ir embora. Tinha, mas ele era um adorador, como você está aqui nesta noite. Se você for olhar para a tua vida, você vai falar: pastor, mas eu já passei tanta dificuldade, eu já passei tanta luta, eu já fui humilhado, eu já fui massacrado, eu já fui até tapete para os outros pisar. Mas você não perdeu a unção do adorador. E o adorador, quando adora, Deus recebe, Deus movimenta, Deus libera, Deus muda, Deus faz algo acontecer diferente. Aleluia. Quando nós olhamos para Provérbio, capítulo 23, versículo 26. Aí Deus fala assim:
Dai-me, filho meu, dai-me, filho meu, o teu coração. Deus não está aqui pedindo riqueza. Deus não está aqui pedindo o meu carro, o seu carro. Deus não está aqui pedindo a sua melhor roupa, a sua melhor vestimenta, não. Ele está aqui pedindo o teu coração. Ele está pedindo o teu coração, por quê? Porque Deus sabe que eu, você, sem Ele no nosso coração, nós não somos nada. Mas ainda, pastor Gilson, ainda tem muita gente que é teimoso. Deus pede o coração, pastor Nelson, Ele não dá. Ele não dá. Aí eu me lembro do mesmo de Isaías, quando ele escreveu: eu vi no alto e subi no trono. Se Deus está pedindo o teu coração, é para você liberar o teu coração. É para nós liberarmos o nosso coração para Ele. Porque quando nós liberamos o nosso coração, algo especial começa a acontecer. É hora dessa igreja se levantar, meus irmãos. É hora de nós levantarmos. O passado já ficou para trás. Mas é hora de nós começarmos a viver a graça de Deus para esta igreja durante esse ano de 2026. Ou você não está vivendo o ano da graça? Eu estou vivendo, é o tema da nossa igreja. O ano da graça. Continuando aqui. Em 2 Crônicas, no capítulo 20, no versículo 22. 2 Crônicas, capítulo 20, no versículo 22. O povo ali estava diante de um problema terrível, uma dificuldade tremenda. Mas Deus dá uma estratégia para o povo, para Israel. E Deus fala para Israel desse jeito: vocês vão só me adorar. Porque enquanto vocês me adorar, eu vou agir. Enquanto vocês me adorar, eu vou agir. Aí eu entendo porque o pastor disse que é o culto, a primícia da adoração. E você já entregou a sua primícia da adoração para Deus nesta noite? A Bíblia diz, como você já deve ter lido aí, ó, que enquanto Israel adorava, Deus fez o quê? Deus armou emboscada para os inimigos de Israel. Tem gente que não está entendendo, mas enquanto você está adorando aqui, entregando primícia para Deus, Deus está armando alguma coisa lá na frente, no dia de amanhã, na semana, para poder mudar a sua história. Não é nada em troca, mas enquanto você vem cá, adora a Deus, Deus sente-se à vontade para mudar a sua história. Deus sente-se à vontade para poder trazer algo novo na sua vida, no seu ministério, na tua família, na tua saúde. Por quê? Porque você vem cá dar algo em troca pela tua adoração? Não, é porque Ele é santo, Ele é maravilhoso, misericordioso e a graça dEle te alcança. E então ali, enquanto eles adoravam a Deus, Deus arma a emboscada para os inimigos. E sabe o que aconteceu quando houve ali? Quando eles viram, o próprio inimigo começou a guerrear entre si e a matar um ao outro. Levanta a mão assim, quem está enfermo? Quem está enfermo, levanta a mão. Deus, eu não sei como Ele vai fazer, mas Ele vai mover nas tuas células. As tuas células má vai lutar uma contra a outra. E este mal que está na tua vida vai deixar de existir. Vai ser derrotado, vai ser aniquilado. Porque Deus já colocou uma confusão entre elas, para elas próprias se matar. Darai, te defaz, surabais. E sabe o que acontece, irmão? Porque Deus é bom, Deus é santo. Assim como aqueles 3 jovens foram lançados ali e saíram da fornalha de fogo ali com vida, nem o fio de cabelo deles se queimou. O verdadeiro adorador pode passar pelo que for, mas ele sairá lá na frente, olhará para trás e levantará a tua mão e falar: até aqui o Senhor me ajudou. Aleluia. Eu já quero terminar. Quando eu falei, passou para minha esposa ali, eu estou desta forma. Ela falou assim: então você fala só o que for para falar. Eu disse: não, mas eu não vou falar fora não. Eu vou falar só até onde Deus me dá.
Eu vi, ainda tem 1 hora ali para mim no caso, vamos dizer assim, mas é hora de terminar. É hora de parar. Porque se eu for falar mais aqui, pode não ser eu que esteja falando, pode ser minha carne. Mas até agora eu tenho a plena convicção que é o Espírito Santo de Deus que está na minha vida, que trouxe algo para a sua vida e para a minha vida. Algo para a igreja dele. E algo para a nossa vida nesta noite. Deus está dizendo, no céu está um grande louvor. Ele é santo, santo, santo. E Ele quer que aqui permaneça, que nós continuamos, como estava cantando aqui agora, e dizendo, a Ele toda a glória, a Ele todo o louvor, a Ele toda a adoração, porque só Ele é digno. Amém? E eu devolvo aqui ao pastor. Aleluia.